Túlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de novembro, quinta-feira, e o verbete é de número 2848. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 16 máximos. O título é Crescendo Antropologia Conscienciologia e a especialidade é Evoluciologia. Quem redigiu o verbete é a professora Rosa Ramalho. A professora Rosa é graduada em Psicologia e Pedagogia, especialista em Educação, técnica em Homeopatia. Ela é brasileira, natural de Cabo Frio, Rio de Janeiro, e voluntária da Conscienciologia desde 2005. E é tenepsista desde 2010. Então vamos aqui à definição. O Crescendo Antropologia Conscienciologia é relação interdisciplinar, comparativa e crescente das ciências fundamentadas na pesquisa da evolução humana, tendo a primeira enquanto foco o ser humano e a humanidade intrafísica, e a segunda a abordagem da consciência holossomática, multidimensional e seriexológica. Agora aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da evolução consciencial, os pensenes da análise pesquisística, a pensenidade quanto à interdisciplinaridade entre duas ou mais ciências evolutivas, os cognopensenes evolutivos, os lúcido-pensenes, os pensenes rígidos em relação à evolução humana. Agora aqui na fatologia, a abordagem evolutiva do homem, as ciências de pesquisa do princípio consciencial, a pesquisa da consciência humana com foco na evolução, o estudo da humanidade no tempo, espaço e geopolítica planetárias, os experimentos antropológicos dos genes e das relações genéticas do primata ao homem, a descoberta da maneira de adaptação dos primeiros seres humanos, a importância do continente africano, berço da humanidade na evolução do ser humano, a migração do Homo africanus, o homem de Cro-Magnon, o compartilhamento de 98% do DNA com chimpanzés, a similitude entre o comportamento instintivo do primata e do homem atual, a lucidez cosmoética na pesquisa da consciência, o despontar da consciência integral. Aqui a fatologia tem mais de 20 linhas, né? Eu li só algumas. Agora aqui na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética, energética e parapsíquica pessoal, o parapsiquismo influenciando a evolução humana, a abordagem da pesquisa consciencial, holossomática, multidimensional e multiexistencial, os paratécnicos especializados em evolução humana, a intervenção da paracerebrologia. Aqui o detalhismo tem 11 máximos. Agora aqui na remissiologia nós destacamos aceleração da história pessoal, antifisiologia humana, antissubhumanidade, aparecimento dos evoluciólogos e consciênsula. Agora aqui na frase enfática, o Crescendo Antropologia Conscienciologia evidencia a interdisciplinaridade entre ciências, focadas na evolução consciencial. A primeira intrafisicalista e a segunda multidimensional. Na questionologia, você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a relação estreita entre a antropologia e a conscienciologia? Quais as conclusões auferidas? Aqui a bibliografia específica tem 7 referências e a webgrafia específica tem 1 referência. Agora aqui a mega análise feita pelo João Paulo. Lucidez, ciência, história, pesquisa, cognição, progressão, despertamento, desenvolvimento, multidimensionalidade, interdisciplinaridade.
especialidade, humanidade, sociedade, paracérebro, paragenética, hominologia, evoluciologia, crescendologia, bioantropologia e assistenciologia. Então, antes da gente partir aqui para as perguntas, para os debates, a gente sempre pede aí ao verbetógrafo, a verbetógrafa, para contextualizar a pesquisa, o que motivou a fazer essa pesquisa. E eu não cheguei, até por isso que eu coloquei mestranda em antropologia, porque eu não cheguei a defender a dissertação, porque o meu objetivo era fazer justamente essa pesquisa do homem, né, do nascimento do homem no berço da humanidade, a África, chegando até o Serenão, sendo que não foi possível realizar essa dissertação, defender, né? E eu estou aguardando um pouco para essa defesa. Vou deixar maturar mais um pouco, a Conscienciologia está entrando mais, né, na SOCIM, e os professores, naturalmente, estão aprendendo mais conceitos da Conscienciologia, né? E eu espero ainda, nesta vida atual, defender ainda a dissertação, mas com esse cunho, chegando neste crescendo, da Conscienciologia, da antropologia à Conscienciologia, né? Porque do início do primeiro homem, do hominídeo, até chegar ao serenão. Não estou nem propondo já o conhecimento da consciência livre, da CL, que já seria pedir muito para SOCIM, né? Mas que tenha um conhecimento do serenão. Então, esse é o objetivo. Então, esse verbete é uma síntese da minha dissertação de mestrado. Então, já temos aqui algumas perguntas de teletertulianos. Na Fatologia, página 8, primeira linha. Favor explanar a hipótese de descoberta do primeiro homem terráqueo através do DNA. Fatologia? Fatologia, primeira linha. Página 8. Na página 8. Fatologia, página 8, primeira linha. Hipótese de descoberta do primeiro homem terráqueo através do DNA. Então, a gente fala até aqui no estrangerismologia, nós falamos, aqui foi cortado, mas a gente fala do primeiro homem que foi descoberto há 1.600.000 antes da nossa data, e foi descoberta uma ossada, e através da análise do carbono 14, né, foi feita a análise do DNA dessa ossada, e que ela tem a hipótese de ser o primeiro homem terráqueo, através do estudo do DNA. Agora, na Parafatologia, página 8, quarta linha. Comentar sobre os amparadores extrafísicos e a evolução dos primatas. Quarta linha, né? Página 8, quarta linha. Amparadores extrafísicos e a evolução dos primatas. Então, há uma hipótese, né, que a gente sempre está trabalhando com hipótese, porque a gente só pode considerar que realmente está comprovado quando o professor já chega para nós e afirma, né, que sobre isso. Então, há uma hipótese, através do nosso estudo, e que eu vim estudando desde os primeiros hominídeos até chegar na transição entre o Homo habilis, ou habilis, e o erectus, houve uma transição no cérebro. O cérebro foi tomando uma proporção maior, houve um desenvolvimento maior do cérebro. E, através do meu estudo, eu cheguei à hipótese que possa ter sido, nesse momento, a intervenção na evolução do cérebro do homem, a intervenção de serenões, porque já foi falado pelo professor que há intervenção de serenões na nossa evolução, né?
Mas eu não sei em que momento, não foi dito em que momento, pelo menos eu não sei se o professor a mim tem esse conhecimento. Não tem. Então, Ele só fala eu apenas chego à hipótese, pelo estudo, porque houve assim uma diferença muito grande. Eu até consulto aí nosso amigo, a pronúncia é habilis ou habilis, a pronúncia é habilis? Habilis. Então, entre esse homem habilis e o erectus, o cérebro tomou uma proporção muito grande, houve uma evolução muito grande do cérebro, né? Então, nesse momento que eu até analisei, eu coloquei até nos meus estudos, coloquei uma pergunta, teria sido esse o momento da intervenção do serenão? Então, mas tudo em hipótese, né? Nós estamos trabalhando com hipótese, e isso é aberta. Essa hipótese está aberta para vocês continuarem estudando, né? E possivelmente chegarmos a uma teoria, né? Uhum. Mas só lembrando que a hipótese do professor Valdo da teoria dos serenões é que os serenões usaram o nosso cérebro, usaram o cérebro humano e ampliaram ele, e deixaram ele como legado para nós, mas não que tenha um momento específico. Então, foi isso que eu coloquei. Isso foi feito ao longo da evolução. Né? Então, foi feito ao longo da evolução. A gente não sabe o momento, isso que o professor colocou. Então, eu, estudando, coloquei como hipótese, como há uma diferença muito grande, houve um salto, né? Um salto bem grande na evolução, que possa ter sido, mas nada de certeza, sempre na hipótese. Pode ser que não foi um momento único, né? Foi ao longo da evolução. Porque a evolução também, ela foi, até chegar o Homo erectus, que é onde houve a maior evolução do cérebro, ela foi levou muitos anos, né? Muito demorada, né? Então, depois é que ela foi mais rápida, a partir do Homo erectus. Então, agora aqui, na Fatologia, página 8, último item, a verbetógrafa pode explicar a ideia quanto às evidências da influência da conscienciologia na humanidade? Fatologia, página 8, última linha. Última linha. As evidências da influência da conscienciologia na humanidade. Então, como tem sido dito para nós aqui da CCI, o trabalho que o professor vem fazendo conosco, e a conscienciologia que foi trazida também pelo professor Valdo para nós, há um objetivo da conscienciologia, ela, aos poucos, se infiltrar na humanidade e nós irmos adquirindo esses conceitos e nos melhorando cada vez mais, né? Na verdade, a conscienciologia, ela exerce um papel de mudança, né? Nós, enquanto consciências, ao tomarmos conhecimento de todos esses construtos do corpus da conscienciologia, né, de todo o estudo, nós passamos a querer nos modificar, né? Ela entra em nós e poucas pessoas a deixam passar assim despercebido. É uma mudança muito grande que ocorre conosco quando queremos realmente evoluir. Então, o que a gente diz é o seguinte, que nós hoje somos um número pequeno daqueles que estamos em contato com a conscienciologia, mas futuramente seremos multiplicadores e a conscienciologia vai se propagando e a humanidade, aos poucos, assim também como a caminhada da evolução do homem, né, desde tempos longínquos até agora, vai se propagando e a humanidade vai melhorando. Eu penso aqui na mesma proporção, talvez, da evolução anterior, né, da humanidade. Então, agora aqui na Legislogia, página 9, pode nos explicar o último item, a lei da evolução do cosmos? Na lei? Legislogia, página 9. A lei da evolução do cosmos. Sim. A lei da evolução do cosmos. É a última. É a última. Então, nós sabemos que, pensando em cosmos como um todo, né, se cada um de nós, enquanto consciência, evoluirmos, né,
até tem uma continuidade com a pergunta anterior, né? De toda a humanidade hoje da Terra, e sabemos que não existe só a Terra, né? Existem milhões de outros planetas e outros habitantes de outros planetas, e a Terra, possivelmente, ela não está na escala mais alta da evolução. Possivelmente, como nós vimos nesse estudo evolutivo, né, do primata ao homem atual, ao homem contemporâneo, nós estamos ainda muito próximo ao degrau da proximidade com o chimpanzé. Por isso que nós somos considerados o terceiro chimpanzé. O homem atual ainda é o terceiro chimpanzé. Então, se ainda na Terra, né, como nós estamos em evolução do cosmos, nós ainda estamos, enquanto planeta Terra, estamos ainda nesse nível, nós vamos propagando essa evolução e, concomitante a todas as consciências, o cosmos vai evoluindo. Existe um eco, né, uma ressonância, né, que há a proporção que cada consciência evolui, o cosmos vai evoluindo junto, né? Não sei se eu me fiz entender, né? Aproveitando aqui, você falou no terceiro chimpanzé, poderia ampliar essa teoria aí para nós? Como é que surgiu? Essa mesma? Do cosmos? A teoria do terceiro chimpanzé. Se é diferente da teoria do centésimo macaco, você conhece? Porque existe, pelos estudos, né, tanto de antropólogos como primatólogos, eles fizeram um estudo que chegaram à conclusão que 98% do nosso DNA tem semelhança com o chimpanzé, que seria o segundo chimpanzé. A classe dos chimpanzés é dividida em 3 chimpanzés. Chimpanzés pigmeu, chimpanzé normal, que é o chimpanzé, que nós fazemos a comparação com ele, e o terceiro chimpanzé, que seria o homem. Então, o homem ainda está na classificação, segundo esse autor e vários outros autores que a gente pesquisou, ele traz outros autores que também ele estudou, ele fala, assim, né? Como é que é? Ele fala sobre a teoria do terceiro chimpanzé, que é o homem. Porque esses 98%, esse 98%, eu tenho que olhar mais para lá, né, também, né? Não. Esses 98%, ele é de igualdade entre o chimpanzé, o segundo chimpanzé, que é considerado o chimpanzé normal. Existe uma diferença de 2%, chegando a alguns autores a 1,6%, quer dizer, a variação vai de 1,6% a 2% nesse diferencial. Mas a diferença que foi pesquisada nesses 1,6% a 2% é mais em relação a essa evolução que nós já vimos falado, em relação ao cérebro, né, a proporção do córtex cerebral e também do andar do homem, que o homem passou a andar, o homem é bípede, né, um andar ereto, e também a fala. Depois mais para frente a gente vai falar sobre isso, né? O grande salto para frente é justamente isso, a aquisição da linguagem falada, né? Então, o diferencial também com o chimpanzé, que também existem experiências em laboratórios com o chimpanzé, eles chegam a pronunciar algumas palavras, ele também tem experimentos em computador com ele, mas o vocabulário específico, a capacidade específica de vocabulário que o homem é capaz de adquirir
é muito maior, porque justamente junto com a linguagem falada, o homem desenvolveu o cérebro. E desenvolvendo o cérebro, ele desenvolveu a capacidade de raciocínio e a capacidade de fazer novas sinapses, neossinapses, a partir da primeira produção, coisa que o chimpanzé ainda não adquiriu, né? Essa teoria, então, concorre com a da evolução de Darwin ou é diferente? O evolucionismo? Não tem, eu não vejo muita discordância, não. Você vê? Certo. Não tem, porque a do Darwin ele fala da evolução da espécie. Então, justamente da espécie, aquela que tem o maior aprimoramento, ela tem a tendência de persistir, né? Porque o grupo vai persistir em agrupamento geográfico, dentro de uma determinada mesologia, de acordo com os padrões mais fortes que aquela espécie adquire. Então, essa é a espécie que vai sobreviver e vai levar para frente todos os genes que vão reproduzir em outro grupo. Então, eu não vejo diferença muito nessa teoria do terceiro chimpanzé, porque vejo o seguinte, é uma teoria da evolução da espécie. A espécie, o segundo chimpanzé, que é considerado o chimpanzé normal, a chegar o homem, né? O homem discorda muito, os próprios pesquisadores, os paleontólogos, primatólogos e mesmo antropólogos, eles falam que há uma discordância muito grande entre eles e também nossa, do próprio homem. A dificuldade de aceitar que ele é tão parecido com o chimpanzé, né? Nós somos fala em macacos, né, em vez de chimpanzé até. Pode falar. Seria aquela teoria do elo perdido? Esse elo perdido é uma questão assim, ainda não comprovada cientificamente. Eles não comprovaram que perderam ainda o elo. A ciência ainda não se convenceu que ela perdeu o elo na evolução do homem. Sim, a ciência ainda não tomou conhecimento desse ato que acontece nesse, por exemplo, de uma evolução, por exemplo, essa evolução do habilis para o erectus, aí ficou um buraco, é o elo perdido. Mas aquele elo perdido, de uma forma mística, que é tão propagado, a gente não tem comprovação científica disso, né? Já há tempos eu perguntei ao professor Valdo como que é isso e realmente eu ainda não vi a resposta dele. Não sei se o professor Ami tem alguma resposta sobre isso. Então a gente vê... É só hipótese, né, Ami? A gente vê muita questão de misticismo, né? O desenvolvimento. Muito misticismo em cima, né? Desse elo perdido, muita idolatria, isso e aquilo. Então a gente... Agora, será que a gente, então, fazendo essa conexão então, com a conscienciologia, e o que nós conhecemos hoje, que também cientificamente não é provado para nós, que já vivenciamos os 4 veículos de manifestação. Esse 98% de DNA seria só somático. Sim, toda essa pesquisa que a gente está falando da antropologia, ela é uma pesquisa... de diferenciação somática. Somática, intrafísica, eletronótica, de cientistas eletronóticos, né? Agora, a gente deu o salto quando a gente fez esse crescendo Conscienciologia, quando a gente incorporou todos os conceitos da Conscienciologia a esses conhecimentos anteriores para fazer esse upgrade, essa potencialização desse conhecimento, né? E permite, então, um pouco mais lógica da nosso tipo de vida aqui, né? Da antropologia mesmo, né? Que ela está, em termos de ciência, também a própria antropologia está falha nessas hipóteses, falhas, assim como a maioria das ciências, né? A maioria das ciências. Então, se colocar a conscienciologia, a gente vê, não é só com o macaco que tem essa diferença, tem uma diferença de conhecimento muito maior, né? Se for comparar a antropologia com a conscienciologia, aí tem um buraco, uma lacuna muito grande aí, então, que pode estar se completando até com
coisas que nós desconhecemos também, como você falou, dos vários planetas, outras dimensões, né? Que há essas adaptações, readaptações, para que se façam ressomas de somas e cérebros, de paracérebros também, né? Diferenciados ou mais evoluídos, que fora do nosso entendimento a gente diz é mais evoluído, né? Então, a gente pode dizer que esses 2% é que fazem toda a diferença, né? Fazem. Esses 2% é que diferencia muita coisa, como ela comentou, né? A questão do cérebro e tudo mais. Mas a gente vê que ainda está bem parcial, né? Está bem somática a pesquisa da antropologia. Eu só queria, pode segurar só um minutinho? Gostaria de acrescentar a fala da Pilar, o seguinte, que eu acho que o grande diferencial na nossa conscienciologia, na nossa ciência, é justamente o princípio da descrença, né? O norte da nossa pesquisa é a própria consciência, e ela é, ao mesmo tempo, ela é pesquisadora e ela é um instrumento da própria pesquisa. Então, isso é que está faltando na ciência eletronótica, né? Que a partir do momento que eles se colocarem como cobaia, como pesquisador e cobaia do seu próprio experimento, aí eles vão tirar muito mais, digamos assim, sair muito mais hipóteses, sair muito mais teorias, porque eles estão vivenciando. Muito mais dúvidas, né? Também. E vão ter, quer dizer, hipótese, acrescentando dúvidas para depois chegar a teorias, mas eles vivenciando. Porque, na verdade, na ciência eletronótica, o que está muito assim a nível da pesquisa, no nível que o homem se encontra, digamos assim, os 98% dos chimpanzés, né? Então, né, isso aí é que que é o diferencial, né? Aproveitando, então, tem uma segunda pergunta aqui na Neosinapsologia, na página 9. Poderia ampliar esse longo item as sinapses adaptativas da visão binocular estereoscópica? Deixa eu tentar achar aqui que eu estou com uma visão. A segunda sinapse. A segunda sinapse. Bom, então é o seguinte. Então, as sinapses adaptativas da visão binocular estereoscópica. Então, essa visão também apareceu nessa evolução do Homo habilis para o Homo erectus, o Homo erectus também. Foi aparecendo esse aperfeiçoamento, que essa visão binocular estereoscópica, ela é a visão de profundidade, aquela que entra como a gente está falando ainda em intrafísico, né? Vamos falar em percepção. A percepção dele é muito maior, porque é uma percepção de profundidade, com uma visão de um olho só permite que ele tenha essa profundidade. Os dois olhos, eles vão dar uma profundidade maior, né? Então, uma visão binocular, que isso só apareceu justamente nessa fase de intermediação entre o habilis e o erectus, né? Que foram as evoluções que foram surgindo. Rosa, só um comentário. Se a gente partir do fato do professor Valdo elucidou que os serenões eles poderiam ter interferido nesse processo evolucional, por esse fato a gente já excluiria a questão de Darwin, porque pela teoria do Darwin existe a seleção natural. Então, não poderia haver interferências exteriores, ou seja, a comunidade seria seletiva e aos poucos ela ia evoluindo. Baseado nisso, a gente já eliminaria talvez essa conexão da intervenção. Isso. Porque, veja bem, o serenão ele não faz estrupo evolutivo. Toda a intervenção, que talvez a palavra não seja adequada, ele aproveitando o material que existe, a evolução que já existe, e levando o próprio homem, através desse princípio que eu acabei de falar, ele mesmo como cobaia, e se auto-instruindo com todo o repertório que lhe é dado,
extrafisicamente, ele faz uma reflexão e torna a voltar com todo o material dele. Não é assim, por exemplo, não há um apagamento de uma consciência, ela pensa de uma forma, o serenão intervém, apaga o que ela tem e coloca... Não existe intromissão, não existe corrupção em pensamento nenhum. Existe o seguinte, sempre aproveitamento. E como que há esse aprendizado? Como ocorre esses... Através dos insights. Às vezes, assim, você está numa determinada floresta, um mar, numa paisagem bonita, de repente vem um insight que é seu mesmo. É você que teve um upgrade do seu pensamento, de sua reflexão. Aí o amparador, né, ou mesmo o serenão, ele pode aproveitar aquele momento e induzir, não induzindo, aproveitando o mesmo material seu, elaborando aquele mesmo material e chegando a novas conclusões. Mas não existe uma intromissão, tipo assim, lavagem cerebral. Não existe isso. Não se trata de uma lavagem, mas se trata de uma intervenção em questão mesmo de modificar o soma para poder readaptar para novas emoções, novas atitudes. Mas não existe essa intromissão. O serenão e os amparadores respeitam as leis naturais de desenvolvimento do soma e de todo o holossoma, que são todos os corpos. O que acontece é o homem em si aproveitando, a consciência em si, aproveitando esses momentos e crescendo. Né? Ela mesma vai tomando conhecimento dos novos insights que ela vai recebendo e ela vai evoluindo. Só para complementar aí, a questão do serenão, dessa intervenção, seria ele ressomar na condição bem primitiva, ou de primata mesmo, e a partir da experiência evolutiva dele, ir melhorando a questão do cérebro. Isso aí é uma das coisas que já está lá nos 700 experimentos, né? Você pode encontrar isso lá, a teoria da evolução do próprio cérebro humano para chegar na condição que nós temos hoje. Por exemplo, pode falar. A gente não é necessário, não vejo que seja necessário excluir uma coisa da outra. O fato da intervenção, porque assim, a influência das dimensões extrafísicas na física sempre existiu. Tá? Isso não elimina a teoria da evolução do Darwin e outras teorias intrafísicas. Tá? Elas seguiram o seu curso natural. Todos são aproveitados. Agora, esse acompanhamento sempre existiu, segundo o professor Valdo fala, isso acontece em todos os planetas, eles têm um processo evolutivo natural. Agora, vamos dizer, essa interação extrafísica e intrafísica sempre existiu, mas isso, como ela falou, não muda o rumo da evolução, aproveita nem força sempre nada, né? o material já adquirido, né? Sempre tem upgrades e insights, né? Que a própria consciência, ela que chega a essa conclusão. Ela pode ter insights e não chegar. Isso por isso aí que é o paradigma consciencial. Ela pode, um amparador pode chegar e se aproximar dela e fazer até um maior aproximação com maior clareza de ideias, e ela não aproveitar essas ideias e ela continuar com as mesmas ideias anteriores, né? Então não tem realmente estudo. Agora essa questão da teoria a gente pode aprofundar colocando o que a Rosemary colocou, que não desfaz o que havia colocado. É o seguinte: digamos que nesse Homo habilis, né, nesse primata, um serenão estivesse ressomado em forma do Homo habilis, né, um primata, naquele meio. O que ia acontecer? Ia acontecer ali a teoria da ressonância mórfica, ou seja, você conhece a teoria da ressonância mórfica, né? Então, por uma questão de aprendizado de os outros iriam seguir, né? Essa teoria do 100º macaco, que tem concordância com a ressonância mórfica, que a gente cita aqui, o seguinte, é colocado, né, por alguns cientistas que haviam duas ilhas muito assim, uma distante da outra, e que os macacos não se comunicavam
nem por mar, né? Não havia comunicação nenhuma entre eles. E um dia, um macaco mais inteligente, né, por essa questão da evolução, aí que entra o Darwin, né, e ele começou a pegar uma pedra e descascar batatas, porque eles comiam as batatas sujas. Ele começou a lavar a batata no mar e descascar, e não comer mais a batata com casca. Então, todos os outros vieram e acompanharam pela questão do ato daquele primeiro macaco. Posteriormente, cientistas foram lá observar que na outra ilha, que não tinham comunicação nenhuma com essa ilha anterior, os macacos já estavam começando a descascar batatas com os mesmos, da mesma forma do anterior, né? Então, essa propagação aí é que a gente entra com o nosso conceito hipotético da Conscienciologia, que, porque nós já sabemos que existe todo um trabalho extrafísico, pode ser por, nesse caso, quem sabe se esse macaco que ensinou lá a descascar batata era um macaco mais evoluído, não digo que seja até um serenão, mas já tivesse no nível da escala evolutiva bem mais adiantado que os demais e já conseguisse ensinar aquele grupo, e ele até por uma comunicação, não sei, isso tudo é hipótese que eu estou falando, tá? Uma comunicação fora do corpo, ele tenha ido a outra ilha e se comunicado com outro macaco também. Isso tudo eu estou falando hipótese, acho que né? Isso aí já é demais, né? Mas acho que o que acontece é um problema genético mesmo, né? Também, físico, agora, né? deles terem aprendido concomitantemente. Isso já é outra história. Isso aí tudo hipótese, tá, gente? Isso tudo a gente leva nada é afirmado aqui na Conscienciologia, porque a gente estuda a Conscienciologia para a gente ter esses insights. Mas justamente só chegamos à comprovação realmente teórica a partir do momento que o professor coloca para a gente, já que ele já vivenciou, já esteve nesta situação, né? Então, essa é uma situação que a gente, né, professor? Pode falar, Pilar? Rosa, na realidade, eu já tinha escutado essa história, só que era banana. Eu fiquei meio sem entender, porque, na realidade, pode ser em outro local, do macaco começar a descascar e no outro. Não seria, então, o momento de pensar que, pela neurociência, que seria a interconexão, né, dos cérebros, no paracérebro, as interconexões paraneuronais? Porque aí seria um aprendizado que estava em conexão e que um faz e o outro faz. Tipo assim, inclusive hoje, os cientistas às vezes trabalham no mesmo projeto, em locais diferentes e sobre o mesmo tema, e chegam às mesmas conclusões também. Então, isso é o processo da ressonância mórfica, é o eco, né? Agora, como esse eco acontece, a gente ainda está formulando muitas hipóteses, né? Nós estamos a nível de hipótese, não podemos fazer ainda a teoria, né? Que a teoria é a comprovação da hipótese, e a gente ainda está em nível de especulação, né? Marta, queria falar? Tá. Aqui na página 7, na fatologia, mais ou menos na metade ali, na 6ª linha, você coloca a análise da consciência através da história da humanidade. O que você pensou quando você colocou essa informação? Eu pensei numa comparação da escala evolutiva com a evolução da história da humanidade. Por exemplo, o homem, desde os primeiros hominídeos, o que eles eram ainda como hominídeos, ainda estavam subindo nas árvores, né? Depois os pigmeus, ainda eram assim, bem assim, saindo do princípio consciencial para a consciência, né? Ainda tinham chegado a todos os conhecimentos de uma consciência. Depois nós chegamos hoje ao pré-serenão, né, que somos hoje. E depois, acompanhando a escala evolutiva, nós chegamos, quer dizer, ao nível do homem atual, que nem todos são pré-serenões, temos com réus anteriores e tudo,
mas nós encontramos, através da história, uma evolução anterior ao homem antes de chegar ao pré-serenão, até chegar o homem de hoje. E o que a gente está vendo hoje, através da história da humanidade? A gente vê, através desses livros mais profundos, são 2 livros, esse é a História Mundial, que nós temos aqui, e temos o outro, História do Mundo. Como é que é isso? Que nos fala o seguinte, que está havendo um retrocesso. O homem de Cro-Magnon, que está na evolução, na hierarquia mais próxima de nós, do homem atual, nós estamos tendo atos hoje, o nosso comportamento hoje está tão semelhante ao homem de Cro-Magnon. Nós temos notícias que quando o homem de Cro-Magnon chegou, né, junto ao homem de Neandertal, aos últimos homens de Neandertais que existiam na Europa, o homem de Cro-Magnon chegou dizimando, tanto que hoje se tem pouco estudo sobre o homem de Neandertal. O homem de Neandertal não foi nem classificado nessa escala evolutiva do primata, dos primeiros primatas ao homem. Ainda há muito desconhecimento desse homem, porque eles tinham uma grande quantidade era um povoado grande, eram muitos homens, né? Mas quando o homem de Cro-Magnon chegou, ele chegou dizimando, chegou matando e usando como os primatas anteriores, como se encontravam antes os primatas, antes do Homo habilis, antes do início das ferramentas, das primeiras ferramentas, a idade da pedra lascada, onde o homem matava até o seu próprio semelhante para comer. E hoje nós encontramos nessa história da humanidade uma repetição. Quer dizer, se formos analisar hipoteticamente, parece que esses primatas estão ressomando, são as novas Correls que estão agora nas novas paragens do planeta, né, cometendo os mesmos atos que cometeram no passado. Então, quando a gente faz essa análise, eu pensei nisso, na análise da consciência, nesse retrocesso comportamental do homem. Essa hipótese é interessante, né? O próprio homem estar retornando e também pode ter vindo de outros planetas, né? Considerando aí todo um processo maior. Transmigração também. E voltando aqui na sinonimologia, na mesma página 7, o item 2 você coloca crescendo ciência da evolução humana, ciência da evolução consciencial. Eu penso que você falou que havia feito um paralelo entre as duas escalas, né? Tanto a história da evolução quanto a questão da escala evolutiva e a evolução. Sim. Agora, nesse contexto, também a gente tem algumas exceções. O caso do reurbanizador, que veio num corpo oligofrênico. No caso, seria uma exceção a esse modelo que você criou. Essa evolução, né? Isso. Então, eu acho que vale a pena também nós considerarmos essas exceções, né? Então, nós podemos falar também, né, aproveitar essa análise da história da humanidade, que, nesse momento, nós temos o reurbanizador atuando na reurbanização desta humanidade que está tão assim precária, com esse comportamento tão retrógrado, né? E tentando, né, resgatar essas consciências que ainda se encontram agregadas a esses comportamentos anteriores. E muitos que não estão conseguindo sair desse comportamento serão transmigradas, né? Está sendo criado um planeta novo e essas consciências já estão sendo transmigradas há algum tempo para
que elas possam ter uma nova oportunidade de enfrentar as mesmas intempéries, uma mesologia parecida desses nossos parentes, nossos antepassados anteriores, né? Os primatas, os hominídeos e todas as dificuldades anteriores que nós já passamos. Então, na verdade, se trata de uma oportunidade única, um aprendizado para que as consciências possam aproveitar, ter uma nova oportunidade. Eu vejo como uma recuperação, né? Só para finalizar, assim, é interessante pensar no âmbito da filosofia, a gente também pensar na possibilidade, será que isso foi um rapport que ele criou com essas consciências para que haja uma movimentação? Né? Isso daí é uma coisa que a gente poderia Esse pesquisar rapport, você futuramente. fala que quando ele essas esteve consciências, junto com as mesmas, nessas épocas anteriores? quando ele veio nesse corpo oligofrênico, será que ele não fez um rapport com todas essas consciências que têm o problema da oligofrenia ou então doenças similares aí? Você falou da ressonância mórfica, talvez isso tenha sido algo criado exatamente para... Mas isso tudo é especulação, né? Tudo é especulação. A gente teria que fazer uma análise mais profunda. Né? Que a gente, comparando com a ciência, com a Conscienciologia, a gente tem possibilidade de 1001 hipóteses em cima de todo esse contexto, né, anterior. Na verdade, o meu propósito foi trazer todo esse elenco, essa história, resgatar toda essa história para que nós possamos realmente pensar em cima disso, né? Rosa. Sim. Aqui na página 8, na quinta linha, as imaturidades humanas. Né, no tocante ao que você estudou, o que viria a ser? Seria mais do âmbito psicológico, qual filosófico? a linha na fatologia? É a quinta, da fatologia, página 8, na quinta linha. As imaturidades humanas. Em que sentido que você imaturidades enfoca humanas. as imaturidades humanas? Eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente falou anteriormente, essa regressão que o homem está tendo, né? Porque houve uma evolução e depois deu uma marcha ré, voltou para trás. Nós estamos tendo, nesse momento, se analisar a história contemporânea, a gente vê, né, todos os conflitos, o Oriente Médio com toda essa problemática, os Estados Unidos também ainda permanecendo com o capitalismo, com toda essa questão do poder. Nós vemos assim ainda muito egoísmo numa humanidade onde ainda não se promove, não digo nem transafetividade, mas afetividade entre os componentes, né? Então, existe muita imaturidade. Imaturidade pensando em questão de domínio, em questão de guerras, em questão de ego, de orgulho, de poder. Então, isso tudo são imaturidades. A gente está falando em termos não só único de uma consciência, mas em termos grupal da humanidade. Rosa, sim? Aqui na página 9, na neossinapsologia, você podia explanar página 9, na última linha, as neossinapses desencadeadas com o surgimento do neocórtex na cadeia evolutiva hominal? Você podia explanar? Então, esse neocórtex, nós sabemos que nós temos o córtex, né, cerebral, que é o nível mais evolutivo do homem, né, contemporâneo. Então, esse neocórtex, esse desencadeamento dessas sinapses são patrocinadas pelo paracérebro da mesma consciência que se localiza no psicossoma, e esse contato, né, desse paracérebro, que é um paracérebro paragenético, que já vem de outras vidas, trazendo N informações, ao se encontrar com o paracérebro do soma dessa consciência ressomada, traz novas sinapses, né?
novas informações, a partir que essa consciência tem contato com determinadas situações, ou até vivenciando temáticas que ela já viveu em outras vidas, o paracérebro acopla com o cérebro, né, e dá informações. Isso é ela com ela mesma. Agora, pode acontecer também acoplamento de amparador, né, o paracérebro do amparador, trazendo ideias, né, parasinapse, formando parasinapse com o cérebro da consim que ele está acoplado. Essa é na segunda hipótese, você está colocando do amparador acoplar com a consim. Sim. Você tem dúvida? Como? Não. Eu só estava querendo uma explicação. Então, você coloca acima neossinapse predominando sobre a retroguisinapse, é isso? Quando já existe na eletronáutica, isso é um termo comum nosso, que nós fazemos sinapses, né? Sinapses. O cérebro, nós temos uma informação, é chegada até o cérebro, e nós nos comunicamos, né, através de sinapses, essas sinapses são transmissores levando informações, né, ao nosso cérebro, e que é passado de várias formas, né? Da forma periférica até chegar ao neocórtex e depois retornando ou processando, tem informações internas ou exteriorizando essas informações. É todo um processo sináptico. Esse é um processo da consciência, soma, intrafísico. Quando nós temos um holossoma, nós temos 4 veículos. A gente tem o soma, tem o psicossoma, tem o energossoma e tem o mentalsoma. E ela, enquanto o seu psicossoma, ela traz informações no seu paracérebro, porque o psicossoma tem um paracérebro, um cérebro bem assim, parecido com o soma, uma correspondência bionívoca, quase sim todas as células idênticas do psicossoma, idênticas ao soma, sendo que muito mais evoluídas, porque o psicossoma é aquele que prevalece quando o soma é descartado o soma. Então, esse psicossoma, ele traz informações de todas as vidas, é como se fosse esse paracérebro nesse psicossoma, ele é um arquivo vivo de todas as informações que ele tem de todas as vidas que ele teve. Vem trazido pela paragenética. Paragenética é uma genética maior, é uma genética, um somatório de genéticas. Tivemos vários somas, em cada soma temos uma genética. A soma essa genética forma a paragenética, que é a genética maior, o arquivo de todas as genéticas que nós tivemos. Então, o cérebro tem o arquivo. O paracérebro, ele é um arcabouço mnemônico, ou seja, um arcabouço de memória, um chip, né, digamos assim, vamos pensar em termos... Não é um chip que o professor Valdo fala, é um chip, digamos assim, um arquivo de memórias que trazemos da paragenética. Então, ao acoplar esse paracérebro da própria consciência, é a própria consciência com ela mesma, o paracérebro leva informação através de sinapses, que aí não vão ser mais só sinapses, vão ser parasinapses, porque é do paracérebro para o cérebro da consciência mesma. Ela com ela mesma, mas trocando informações de cérebro para cérebro. Entendeu? Só complementando aqui essa questão da sinapse. A sinapse é um mecanismo eletroquímico de transferência de informações entre neurônios. Aí ela se dá por aprendizado e por repetição. Então, com novos aprendizados e com a repetição é que você fixa essas sinapses. Tá? Então, o processo de criação de novas sinapses é um processo de aprendizado com repetição. Isso é cerebral. Claro. É um processo cerebral. É isso que está explicando aqui essa questão do neocórtex. Não, ela realmente explicou bem. Obrigada, Rosa. Viu, Rosa? Rosa, posso falar? Está ouvindo?
Rosa, relacionada a essa questão das imaturidades humanas, eu acho que uma coisa que seria interessante a gente pensar, para entender a evolução do ponto de vista da conscienciologia, e aí eu pergunto se a antropologia ela tem uma opinião a respeito disso, né? Se ela tem alguma descoberta que poderia explicar isso. Que eu vejo que é o seguinte, a gente sabe que o grande salto foi o macaco, né, que se transforma em homem, começar a usar o cérebro para pensar, né, e depois para falar. Agora, quando ele começa a pensar, ele já começa a pensar de duas formas, né? Uma forma de pensar, logo inicial, seria o pensamento prático, ou técnico, né, em que ele vai procurar resolver os problemas que ele tem para a sua sobrevivência na natureza. E uma segunda forma de pensar seria a forma, a crença, né, a cosmovisão que diz o seguinte: eu não sou capaz de, nós somos apenas mais uma criatura de alguma consciência mais inteligente ou superior a nós, que deveria nos dizer como agir, como fazer, como, né? Então, que seria o pensamento hoje, o pensamento religioso, né? Sim. Então, eu acho que seria muito interessante para entender até o ritmo da evolução humana, se a antropologia nos desse alguma pista a respeito desse, qual foi o momento em que o homem começou a pensar religiosamente, né? E como que isso influenciou, pôde influenciar o ritmo da evolução humana no planeta. A antropologia, ela também faz um estudo, a antropologia cultural, ela faz um estudo também das religiões, a influência das religiões, não é o nosso caso aqui, mas ela faz um estudo e entra pela questão da religiosidade, das crenças, ela trabalha tudo isso. Agora, depende muito do autor, do antropólogo, autor de cada livro. Por exemplo, a gente está lendo nesse livro A História do Mundo. Esse autor, ele coloca umas abordagens que dá vontade até de a gente pegar essa abordagem dele e dar prosseguimento dentro da Conscienciologia. Ele coloca assim: quando os seres de outros planetas virem nos visitar, o que vão nos diferenciar do segundo chimpanzé? Diferença nenhuma vamos ter. Aí, então, o homem cai do cavalo, né? Então, quer dizer, se ele dá essa dica, eu não sei se ele coloca isso como ironia, porque depois ele não coloca isso como teoria, né? Mas simplesmente uma citação, mas é uma dica que ele coloca, né? Então, se nós pegarmos esse capítulo e desdobrarmos, né, é uma hipótese de um antropólogo com uma visão conscienciológica poder trabalhar por esse caminho, né? Mas ainda precisa ir o antropólogo corajoso, conscienciólogo, e entrar. Quem sabe a gente não consegue publicar esse livro, né? Vamos ver, precisamos maturar mais os conceitos da Conscienciologia. Ainda estou aprendendo bastante os conceitos da Conscienciologia para poder ainda embasar, porque realmente a discussão, quando você coloca lá fora, você tem que estar muito, né, muito bem calçado, porque vai vir chumbo grosso, né? Então a gente sabe disso. Obrigada. Rosa, na parafatologia, na página 8, na 6ª linha, você poderia comentar um pouquinho os evoluciólogos atuando nos desbloqueios energéticos corticais cronificados da consciência? Então, esse trabalho também acontece, por exemplo, nas dinâmicas, não só evoluciólogos, também amparadores, né? Tem esse trabalho
que é feito com como é que se chama esse? Arco voltaico, também é um trabalho que é feito em dinâmicas, né? E os evoluciólogos, mais ainda do que os amparadores. Quem são os evoluciólogos? Os evoluciólogos são aqueles que coordenam grupos, né, de amparadores, e também coordenam, têm responsabilidade por nós, determinados grupos, eles são responsáveis. Então, se os amparadores estão atuando conosco, há uma supervisão de evoluciólogos, né? Isso é indiscutível, né? E em paradoxologia, na página 9, achei muito interessante. Você poderia comentar o paradoxo de quanto mais livre-arbítrio, mais a consciência acata as deliberações do maxi-mecanismo evolutivo? Então, a proporção que ela vai tendo mais livre-arbítrio, a proporção que ela vai estudando mais, vai conhecendo mais a conscienciologia, o que ocorre? Ela vai se incorporando, vai se deixando apreender, né? Vai deixando os conhecimentos da conscienciologia realmente entrarem nela, e há uma reflexão, não há uma lavagem, há uma reflexão dos seus conceitos anteriores com os conceitos da conscienciologia, e ela vai, então, transmutando, vai vendo que realmente a conscienciologia ela oferece o melhor para a sua evolução. Então, ela vai se tornando uma mini peça no mecanismo, né, multiexistencial. E, a partir disso, ela tem muita liberdade, porque dentro da conscienciologia não tem nada disso. Você não pode fazer, não pode fazer isso nem aquilo. Há uma liberdade total, porque a consciência é a sua própria diretora. Então, a partir desse momento, ela tem muito livre-arbítrio. Mas, mesmo assim, ela tem esse paradoxo. O paradoxo é que quanto mais livre, mais ela cata a deliberação do maxi-mecanismo evolutivo. Ou seja, porque ela é livre para pensar, é livre para refletir, é livre para fazer essa triagem, ver com discernimento o que é o certo e o que é errado. E, na maioria das vezes, quando ela leva a sério essa pesquisa, ela conclui que ela está no caminho certo, que ela está no caminho evolutivo. Então, não tem mais como voltar. Ela entra no fluxo do maxi-mecanismo evolutivo. Não tem mais como voltar. Né, Maria Luísa? Você, quando chegou aqui, você falou até para o professor Valdo, me lembro até hoje, professor, eu não quero mais sair dessa fogueira. Isso aqui é uma fogueira que contagia a gente não tem mais vontade de uma fogueira sadia, positiva. Você falou isso, né? O professor até brincava com você. Então, é realmente isso, é um contágio que, na verdade, é como se a gente se assenhoreasse de conhecimentos que a gente já traz do curso intermissivo, mas a gente se esqueceu, e agora a gente está em contato novamente e está colocando em prática todos esses procedimentos. Então, não tem mais como sair. Não tem volta, e ninguém prende, somos nós mesmos que nos forçamos a entrar. Né? A prisão é autoprisão, não tem heteroaprisionamento, né? Entendeu? Não é? Rosa, parabéns pelo verbete. Sindromologia, na página 9, a síndrome de Turner. Página 9? Sim, sindromologia, a síndrome de Turner. Será que podia explicar? Então, obrigada. Essa síndrome é aquela síndrome que deixa eu ver aqui. Você vai me desculpar e vai me dar um tempinho para refletir sobre a síndrome. Eu trouxe anotado, mas eu não deixei em casa essa anotação. Mas eu vou refletir e vou te passar. Ela tem a ver com a questão dos genes, né? Ligada à questão dos alelos dos genes, né? Quando há uma disfunção nesses genes, né?
disfunção genética. Eu trouxe ela totalmente escrita, mas eu acabei deixando no carro e eu vou ficar te devendo. Mas aí você dá uma lida aí na questão da hereditariedade, a questão dos genes, a questão dos alelos, a questão também do sangue, do A, B, e toda essa parte aí, tá? Eu vou ficar te devendo isso aí. Então vamos aqui, temos algumas perguntas aqui de teletertulianos. Na estrangeirismologia, página 7. O que vem a ser o fenômeno descrito Nin-In? Bom, então esse fenômeno significa, isso aí quer dizer o bater dos joelhos. Quando o homem se tornou bípede, nessa transição, né, quando ele chegou do habilis ao erectus, ele ficou com o seu esqueleto erectus. Então, ele começou a andar de forma ereta e bípede, né, com os 2 pés. Então, nisso, os joelhos se aproximaram e há quase um toque automático entre o joelho e o outro. A pelvis, ela já fica mais distante, já há um distanciamento, mas os joelhos se aproximam. Então, na verdade, a tradução é bater dos joelhos, tá? Agora, na fatologia, página 7, linha 9. Poderia nos falar mais a respeito do terceiro chimpanzé e do pigmeu do Zaire? Terceiro chimpanzé. Então, quando a gente nós repetimos ainda, o terceiro chimpanzé, porque a classificação dos chimpanzés, ela, segundo a maioria dos antropólogos que eu estudei, eles classificam os chimpanzés em 3 classificações. A primeira classificação é o pigmeu do Zaire, na África. A segunda é o chimpanzé, que ele é dito como o chimpanzé normal, que é onde é feita essa comparação dos 98% do DNA. E o terceiro chimpanzé é o homem, né? Então, esse homem, ele tem, esse terceiro chimpanzé, que é o próprio homem, que somos nós, ele tem 98% de similitude com o chimpanzé, mais ou menos de 1,6% a 2% de diferença, que há essa diferença de 1,6%, aliás, 1,6% a 2% é mais ou menos uma controvérsia entre os pesquisadores, mas chegam a 2%, e esse 2% é muito sutil, não é muito grande essa diferença. A diferença é entre o volume do crânio, né, onde houve, na passagem do Homo habilis para o erectus, o crânio se avolumou mais, houve um aumento maior do crânio, a fala do homem, o homem passou a falar, e também do andar, do homem se tornar ereto e o andar bípede, né? Que isso também foi a grande transformação que nós sabemos até agora. Os cientistas, os pesquisadores ainda estão atrás de maiores características genéticas encontradas nesse ato aí de 1,6% a 2% entre nós e os chimpanzés. Ainda estamos correndo atrás do prejuízo para ver, né? Isso aí. Mas... Agora, nas linhas 1 e 2 da fatologia, página 8. Poderia nos esclarecer sobre a hipótese de descoberta do primeiro homem terráqueo através do DNA? Já comentou, mas é bom repetir. Já comentei que há mais ou menos de 6 a 8 milhões de anos atrás, foi descoberta uma ossada em que fizeram o exame do DNA e se supõe, há uma hipótese, tudo em termos de hipótese, que seja o primeiro homem terráqueo a ser descoberto através do estudo do DNA. Agora, no último item da fatologia,
Quais as evidências da influência da conscienciologia na humanidade? Também você já falou, mas é bom comentar. Vamos repetir. Como o professor está trabalhando conosco, a gente está aqui na Conscienciologia Quem Faz, nós estamos trabalhando bastante essa questão de nos transformarmos em líderes, não só líderes aqui com esse trabalho da Conscienciologia, como também ao dessomarmos líderes extrafísicos, né? E então há um estudo maior, né? Um envolvimento maior da Conscienciologia com a nossa humanidade hoje. Mas por que a gente pensa em toda a humanidade? Porque, através desse processo, como se nós fôssemos, isso que eu estou colocando é hipótese, tá? Fôssemos multiplicadores, né? Somos hoje uma minoria, estudando para que... Não somos uma minoria porque há um privilégio de sermos uma minoria. O convite está sendo para todos, mas poucos vieram até aqui, né? Então, todos que vierem têm a oportunidade de aprender a mesma coisa que nós estamos aprendendo. Então, está aberta, a Conscienciologia está aberta para toda a humanidade que possa querer estudar a Conscienciologia, todos esses construtos, esse corpus de estudo da Conscienciologia que o professor vem passando para a gente. E, com isso, a gente espera que a humanidade ela vá melhorar através do contato com a Conscienciologia, até fazendo um retrospecto conosco, porque muitas vezes estivemos lá entre os primatas, e a nossa evolução com um antepassado nosso, enquanto hominídeos, enquanto primatas e hominídeo, e que tivemos essa oportunidade, através dos milhões e milênios, chegarmos à nossa evolução que nós temos hoje. Então, a Conscienciologia também dá essa oportunidade, que toda a humanidade possa chegar a ter um conhecimento maior, um conhecimento evolutivo, saber por que está aqui, para quê, como, de que forma nós vamos proceder, e deixarmos um pouco o ego para trás e pensarmos em sermos mini peça de um maximecanismo, né, multiexistencial. Esse é o nosso objetivo, né? Rosa Ramalho. Sim. Por favor. Eu tenho duas questões, ambas na parafatologia, tá? Parafatologia. A primeira na página, finalzinho da linha 6. Finalzinho da 6. Os laboratórios extrafísicos de evolução humana. Você podia desenvolver, por favor? Laboratórios extrafísicos, né? Isso. De evolução humana. Então, a gente considerou aqui, colocou... Como tem, por exemplo, a gente sabe, até tem um verbete viagem, né, interplanetária, viagem o quê? Interplanetária mesmo, que o professor coloca? Medidas interplanetárias. Medidas interplanetárias. Ali o professor colocou que vários, os professores, né, do curso intermissivo, eles levam alunos do curso intermissivo a Comunex mais adiantadas, para elas aprenderem como que é o comportamento, como é a ética, como é a cosmoética dessas comunidades mais evoluídas. E então eu considerei essas Comunex como laboratórios extrafísicos de evolução humana, porque para nós essas viagens, né, enquanto alunos, se nós tivermos, ou se já tivemos, ou vamos ter oportunidade de visitar essas Comunex extrafísicas, elas serão laboratórios de aprendizado do que nós podemos ainda ser, o que nós podemos aplicar, os que hoje ainda com sim têm oportunidade até de irem projetados, né, com a ajuda de amparadores até essas Comunex.
e aprenderem e trazer para nós esses novos conceitos, acho que reformulam muito mais. Eu acho que todo aquele que tem esse aprendizado, tem essa oportunidade agora nesta vida de ter esse aprendizado, ele não vai ser mais igual ao que ele era antes, né? É uma descoberta muito grande e que ele não vai ter mais vontade de repetir o que vinha fazendo, né? Então, eu vejo isso como um laboratório extrafísico. Entendi. E também, continuando a outra questão, na quarta linha de baixo para cima. Também da parafatologia? Também da parafatologia. Sim. A influência dos amparadores extrafísicos no progresso da humanidade intrafísica. Qual é a sua ideia? Então, porque os nossos amparadores, eles são extrafísicos, né? Então, não, existem também amparadores intrafísicos. Sim. Dentro de nós, amigos, amizades raríssimas, né? Mas ainda tem. A maioria extrafísica, né? A maioria extrafísico, né? Essa teoria dos amparadores você já conhece. Eles são, na maioria, extrafísico, né? E então eles influenciam no progresso da humanidade intrafísica, porque se cada um de nós, né, se nós tivermos, nem todos temos, né, amparador, se a gente tiver a oportunidade de ter amparador, e então vamos evoluir mais aqui na intrafisicalidade. E se cada um de nós evoluir, o grupo evolui. E se o grupo evolui, a comunidade evolui. Se a comunidade evolui, o país evolui. Se o país evolui, o planeta evolui. Então, a humanidade evolui a partir de cada evolução de cada um de nós, né? Nesse progresso, como nós vimos, é um progresso mais lento, não é tão grande, mas por isso até que a gente trouxe a história da humanidade e a gente pensar quantos milhões de anos, não foram milênios, foram milhões de anos que a gente levou para chegar ao que somos hoje. E agora a gente não vai mais desperdiçar isso, agora a gente quer ir no automático, a gente quer ir mais rápido, né? Vamos evoluir mais para frente, né? Rosa, daí a importância de cada um, né, fazendo o seu papel, fazendo o melhor possível. Muito obrigada, parabéns pelo aquela influência do exemplo, né? A exemplificação, né? Se a gente está com um amigo nosso e a gente fazendo o nosso papel, a gente já está influenciando silenciosamente, né? Muito obrigada. Rosa, eu ainda tenho uma dúvida na fatologia. No último parágrafo da primeira página 7, porque para mim ainda não ficou claro como é que você aborda se nós somos descendentes ou somos parentes dos macacos, né? Você pode explicar mais um pouquinho? Na fatologia ou parafatologia? Na fatologia você elucida algum... Não sei, mas na página 8 ou na página 7. Lá no final você comenta da evolução do ser humano, depois você fala dos terceiros chimpanzé, pigmeu. O desenvolvimento acelerado do ser humano, se comparado ao de qualquer, e vai para outra página? Isso, isso tudo é o que acontece. Eu vejo que você mescla os macacos com os seres humanos. E para mim não ficou claro, porque eu vejo de uma forma em que nós não somos descendentes dos macacos, nós somos só parentes, nós temos um ancestral em comum, né? Bom, e assim, porque... aqui pode terminar de falar. Não, então eu queria ver qual é a sua posição, assim, nesse aspecto. Você quis dizer o quê? Nós somos parentes? Nós somos descendentes dos primatas, né? A gente vem os antropólogos, por isso a gente chegou nessa linha do crescendo antropologia com sociologia. Então, se viemos dos macacos ou dos primatas, por que ainda existem primatas? Não seria uma evolução? Se nós já estamos aqui, por que ainda existem eles? Espera aí, vamos por parte. Você está perguntando por que ainda existem primatas? Não, assim, partindo da ideia de que nós somos evolução, né? Sim. Deles. Se nós somos evolução, pela teoria se nós estamos evoluindo, né? Pela seleção natural, nós eliminaríamos os desevoluídos, né?
Então, essa espécie, por exemplo, dos macacos, não deveria existir mais, já que nós... Veja bem, a gente falou no princípio consciencial, que é nós somos o diretor de nós mesmos. Cada consciência ela é responsável pela sua evolução. Quando ela arrasta o grupo, ela faz com que a humanidade evolua junto com ela, não é pela imposição, e sim pela exemplificação. Mas ela é cobaia, a consciência é cobaia dela mesma, e ela vai evoluindo, cada um por si, cada um com a sua metodologia. E, por exemplo, nós podemos estar num grupo em que haja diferenciações de níveis evolutivos. Não significa que num mesmo grupo, por exemplo, aqui mesmo na CCI, a gente encontra consciência com vários níveis evolutivos. Não significa, porque nós já estamos aqui na Conscienciologia, nos assenhoreando de todo esse conhecimento, que nós estejamos nivelados. Não, cada um vai receber o conhecimento de acordo com os aportes anteriores que ele tem para receber. Você não acha que o macaco queria também estar nessa posição nossa? Eu digo assim, tudo bem, eu entendo que nós não somos nivelados. Em termos de soma, nós somos nivelados, mas em termos de consciência, não. Mas eu falo em relação à espécie mesmo, né? Porque se nós somos descendentes, viemos da mesma linhagem e estamos traçando uma evolução, nesse aspecto, por que eles ficaram para trás? Eles não vieram... Porque são vários os fatores que levam à evolução. Aí vamos esquecer até da evolução consciencial. Vamos pensar na evolução intrafísica, dos primatas até chegarmos ao homem contemporâneo. Vários fatores intercedem nessa evolução. A questão climática, a questão geopolítica, a questão geográfica, a questão temperamental. A questão temperamental também... vamos só ouvir aqui o Roberto, que é especialista aqui no assunto. Pode, ele é especialista em primatas, primatólogo. Eu tenho essa dúvida se nós somos descendentes ou somos parentes, né? Temos um elo... A gente tem um parentesco comum, né? Então, por exemplo, até com bactérias a gente tem parentesco. Se for o primeiro organismo vivo, é algo semelhante a uma bactéria. Então, os parentes mais próximos de nós são os primatas, de modo geral. Então, somos parentes, né? Não viemos dessa mesma... Não, a gente tem uma ancestralidade comum. A gente teve primatas ou macacos que deram origem a um grupo de hominídeos à família humana. Vários deles já foram extintos e outros sobreviveram. Nós somos dos que sobreviveram. Tá, exatamente. Então, é uma derivação, porque é uma série de derivações, né? Foram várias espécies até chegar na gente. Várias outras linhagens porque pela evolução você vai eliminando, vai selecionando. Várias não deram certo e uma que persistiu. Um dos últimos que a gente desgarrou foram os neandertais, né? Que a gente tem, tudo indica que até hoje tem níveis de neandertais ainda, de genes de Neandertal ainda presentes na população humana. Obrigado. Rosana, você queria falar? Não, porque eu ia responder justamente o que o Roberto falou, que nós somos o primata que deu certo, que segundo algumas teorias é o que comeu carne, que desenvolveu a inteligência. Então, por que ainda existe macaco? Porque são várias espécies de macacos, né? Não, eu digo porque se tratamos de por que descendência... ainda tem até hoje? Porque a evolução da consciência vai até... Foi uma aula que eu assisti com o Roberto há muitos anos atrás, da pré-bactéria Luca, lembra, Roberto? E aí a gente vê a evolução da consciência desde a pré-bactéria Luca, da bactéria. Né, o professor repete muito isso, né? E aí ele explicou, né, sobre o tipo de primata que deu certo, porque eram vários, né? Obrigado. No ramo dos primatas, existem os primatas de modo geral e existem os primatas antropóides. Os primatas antropóides que deram origem aos hominoides, né? E dos hominoides vieram os hominídeos, não é isso? Então, nós viemos... Se formos pensar nessa depuração, aí temos essa depuração dos primatas, aí houve realmente a divisão dos primatas. Os primatas menos evolutivos, são chamados de primatas inferiores, ficaram do lado de lá. Os superiores avançaram, que são os primatas antropóides.
Dos primatas antropóides vieram os hominoides e depois dos hominoides, os hominídeos. E fomos fazendo depurações. Obrigado, Rosa. Só complementando essa última questão que você colocou da questionologia, né? O que eu refleti sobre isso. Você não acharia que a antropologia é uma tecnologia ultrapassada de explicar essa, digamos assim, essa nossa história? Porque, por exemplo, pela antropologia, você vem por trás, né? Por baixo, usando algumas técnicas antigas, né? Enquanto que a conscienciologia já te mostra do alto uma visão maior e com teorias que podem, ou com hipóteses que podem transformar em teorias assim mais consistentes em termos conscienciológicos, né? Sim, eu acho sim, lógico. Por isso que eu coloquei o Crescendo Antropologia Conscienciologia. Não coloquei o Crescendo Conscienciologia Antropologia, né? Na verdade, a conscienciologia está acima da antropologia. Há um crescendo, né? Agora, para que haja uma digamos assim, que a gente possa se infiltrar na SOCIM, a gente ainda não pode fazer essa abordagem só indo pelo braço da conscienciologia em si, que não vai haver tanta receptividade. Se você entrar analisando uma ciência já estudada e colocando o quanto que a conscienciologia já está trazendo de avanço em cima dessa ciência, já há uma possibilidade maior de discussão na SOCIM. Na SOCIM que a gente fala é a Sociedade Intrafísica. Okay. Entendeu? Eu concordo plenamente. Então, é por isso. É pela oportunidade de infiltração na SOCIM. Acho que você pode fazer a pergunta, se quiser. Desculpe voltar a um assunto que já foi discutido e bastante, mas eu ainda tenho aqui alguma dúvida. Se tem dúvida, vamos tirar, né? Quando a conscienciologia surgiu no planeta na década de 80 do século passado, certo? Sim. E você aqui fala em evidências da influência. Você poderia citar que evidências já existem da influência da conscienciologia na humanidade? Você acha que já houve tempo para que a gente já possa constatar evidências? Ou a conscienciologia seria, nesse seu início de conhecimento e de divulgação, uma forma das muitas outras formas evolutivas que a humanidade já conheceu através dos tempos, não é? E ainda há outra, porque aqui fica parecendo que como se só a conscienciologia fosse capaz de produzir algum tipo de evolução. E se nós considerarmos que a conscienciologia sistematizada, tal como ciência, surgiu nos anos 80 do século passado, quais seriam as evidências na humanidade hoje da sua influência? Então, a gente coloca as evidências da influência da conscienciologia na humanidade. Evidência, não sei se você já leu um verbete meu anterior, que se chama Corpos de Evidências. Dá uma olhadinha. Essas evidências, no nível de antropologia e de pesquisologia, ela tem um gradativo, ela pode ser da menor possível até um grau maior. Essas evidências eu não estou colocando assim em termos maiores, estou colocando como sinais, porque sinônimos de evidência aí pode, como a gente coloca no verbete corpos de evidência, pode ser sinais, né? Rastros, pistas, né? Isso no sentido estou colocando no sentido antropológico. Sim. Por exemplo, e você poderia citar algum? Hein? Você poderia citar algum sinal? Eu vejo, por exemplo, da conscienciologia, você vê hoje onde, por exemplo, na Europa a gente já tem algumas ICs distribuídas na Europa. Sim. Nós temos na América do Sul também. Nós temos algumas ICs representativas já em quase todos os continentes, né? Temos na África agora uma outra IC sendo introduzida na África.
Então, já são sinais, são pistas, mesmo que pequenas, de que já existe um trabalho na humanidade sendo desenvolvido. Não significa que essas evidências, eu não coloquei assim, as grandes evidências, né? São evidências sutis, né? Eu poderia até colocar, se for fazer confusão realmente, a gente pode colocar assim, existe pequenas evidências, colocar aí A sua Cognópolis é uma grande evidência. Entendeu? Pois é, mas aí que eu digo, é grande para nós que conhecemos, mas para a humanidade, para os bilhões de humanos que vivem no planeta... Eu só queria citar, agora na comemoração do CP2, foi lá a mulher dos Correios, não sei se vocês estavam lá, ela falou assim, que Foz do Iguaçu foi dividida em 2 momentos, antes da Conscienciologia e depois da Conscienciologia. Alguma influência teve, não estou dizendo que vai influir. Sim, claro. Em toda a humanidade. Outra coisa, Conscienciologia, como você colocou, conhecimento sistematizado aconteceu na década de 80. Claro. Mas a gente não pode dizer que ela não existia antes de forma não assim, aberta. Sistematizado. O professor fala desde 1100, né? Que ele já vem pensando, mesmo como consciência. Agora, pessoal, vamos só continuar com as perguntas do teletertuliano e a gente volta aqui. Sim, assim, eu vejo em termos de humanidade, a queda do Muro de Berlim, a muralha da China, com a mudança que teve lá, com o capital estrangeiro, que eu tive lá em 2008, eu acho que já tem muitas evidências no planeta de reurbanização, de mudança, né? Que eu acho que isso é questão da história da humanidade. Porque até bem pouco tempo atrás, com as guerras, com toda aquele partido comunista da China, da Alemanha, aliás, de Hitler, enfim, eu acho que isso aí já é um bom sinal, né? É tudo uma hipótese, né? A gente pode dizer que diretamente, né, que houve essa influência. Agora, vamos só terminar aqui as perguntas dos teletertulianos. Em Principiologia, página 8, página 8, linha 21, o princípio da polaridade. Então, essa polaridade também é relativa, o que eu quero mencionar, ela estava assim, mais especificada, mas foi cortada um pouco, para diminuir um pouco o verbete, em relação também aos genes, em relação à questão da hereditariedade, dos alelos, né? Então, é um estudo da teoria genética do genoma. Cadê o Roberto? Roberto pode especificar melhor aí para mim. Mas é isso aí, é essa polaridade genética, então, em relação também ao sangue, o grupo sanguíneo, nós temos o grupo A, grupo B, então, toda em relação à hereditariedade. Roberto, pode falar um pouquinho da teoria da polaridade? Onde que está? Aqui? Principiologia, página 8. Principiologia, página 8. Isso é muito em relação a biólogo, né? Eu não sou biólogo, sou mais antropóloga. Polaridades em relação aos extremos, né? Então, por exemplo, o caso do vegetal, então ele tem uma polaridade, o crescimento de enraizamento e o crescimento vertical em relação à luz. Aí, no sentido humano, não sei qual foi o sentido que você colocou, no sentido de também, né? Fixação e também cultural. Existia um desenvolvimento biológico, talvez seja esse sentido aí. A polaridade humana é que a gente evoluiu biologicamente rápido, mas teve essa grande diferença em relação aos hominídeos, aos outros, aos primatas, mas a gente evoluiu mais rapidamente ainda no sentido cultural. Se considera que vários outros primatas tenham cultura também. Tem alguns autores que são dessa linha que já considera a primata como tendo algum princípio de cultura. Mas sendo que a nossa ela é radicalmente diferenciada, né? Bem mais extrema no sentido de desenvolvimento. Então a gente teve diferença no biológico e essa grande diferença no cultural. Acho que é esse sentido aí, né, da polaridade. Enquanto hereditariedade cultural e também genética, né, através desses extremos do hominídeo até chegar ao homem contemporâneo, né? Sim, isso aí. Agora, na tecnologia, página 8, última linha. As técnicas evolutivas utilizadas pelos serenões.
Então, essas técnicas evolutivas são todas essas técnicas que nós estamos vendo na Conscienciologia. Estão tendo a oportunidade de aprender com o professor, ele está nos ensinando várias técnicas de evolução, né? Em todos, nós temos aqui as dinâmicas, que a gente faz um trabalho de evolução parapsíquica, também é coordenado. Todo esse trabalho é ditado pelos serenões, e os serenões ditam para os evoluciólogos, e os evoluciólogos trabalham com os amparadores que trabalham diretamente conosco. Então, por exemplo, tudo que o professor tem apresentado para a gente é o que ele recebe, né, dos serenões e passa para a gente. Por exemplo, hoje ele está trabalhando com a técnica das pensatas. A gente vê, assim, ao longo do tempo, quem vem acompanhando o professor, e que tudo isso que ele está passando para a gente são técnicas evolutivas, técnica da verbetografia. Veja bem, eu levei um tempo para pensar como que a verbetografia ela poderia ser uma técnica evolutiva. E, para mim, é muito, porque eu sou muito analítica, vocês estão vendo até que eu tenho dificuldade de síntese e tudo, e o verbete, para mim, é um enxugamento das minhas ideias, uma oportunidade de simplificação, né, dessas ideias dentro de uma chapa, né? Então, quantos de nós evoluímos até a nível de cortes e neocortes, produzindo um verbete? É uma técnica evolutiva. E não só evolutiva a nível de genético, que ocorre para genético nosso, como também no sentido do que nós pesquisamos servir de base para a nossa evolução. Então, aí a gente tem a verbetografia, tem as dinâmicas, a gente tem tem inúmeras salas de recursos que são técnicas evolutivas. Agora a gente acabou de saber da IC da Regina. Como é que é o nome da IC da Regina? É a Reconsciência, né? É que ela está fazendo um trabalho no holociclo, na holoteca, trazendo alunos e fazendo a pesquisa específica, explicando como se pesquisa, como é a técnica de pesquisa, não só no sentido físico, porque físico isso é feito nas grandes universidades, mas essa pesquisa dela é a para-pesquisa, como fazer uma pesquisa e que tenha um acompanhamento também de amparador, né? Uma para-pesquisa com acompanhamento de amparador. Então, a gente tem inúmeras técnicas que são oferecidas pela Conscienciologia, que são trazidas pelo professor Valdo para a gente e que são trazidas também pelos serenões para ele, né? Ele recebe dos serenões e passam para a gente, passam para os evoluciólogos, passam para o professor Valdo, passam para a gente também, para amparadores e para a gente. Então, nós temos inúmeras técnicas de evolução dentro da Conscienciologia que nos são dadas pelos serenões. Agora, na fatuística, na pensenologia fatuística, página 7. A pensenidade quanto à interdisciplinaridade entre duas ou mais ciências evolutivas. Pensenologia, página 7. Segunda linha. A pensenidade quanto à interdisciplinaridade entre duas ou mais ciências evolutivas. Então, aí eu pensei nessa interdisciplinaridade entre essas duas ciências, que é a antropologia e a conscienciologia, né? Existe um ponto comum quando a gente colocou aqui na definologia, que ambas estudam o homem intrafísico, né? Sendo que a antropologia, como seu nome mesmo? Tiago colocou, existe só até o limite da intrafisicalidade, né? Como ele até colocou, é uma pena, né? Que não pudesse já fazer essa abordagem, já na SOCIM, já pela abordagem conscienciológica, já introduzindo lá dessa forma. Mas a gente vai chegar lá. Então, existe esse elo comum, que é o homem
perpassando, né, fazendo essa interdisciplinaridade entre as duas ciências, que é o estudo do homem, sendo que a antropologia aqui, ela se limita ao intrafísico, e a Conscienciologia não só aborda o intrafísico, como também aborda a extrafisicalidade e a multidimensionalidade, não pensando só nessa dimensão. Então, isso que é essa pensenidade. Isso é interessante, que eu acabei de falar sobre o trabalho da Regina, e tem muito a ver essa pensenidade com essa parapesquisa, com o trabalho que a Regina está fazendo com os alunos na Holoteca Holociclo, colocando a pesquisa e mostrando como pode se fazer essa interface da pesquisa, não só a pesquisa intrafísica, né? A pesquisa também extrafísica, dentro da mesma temática, tendo um acompanhamento de amparador, que isso já vai fazer uma grande diferença, né? Agora, na página 28, em Parafatologia, última linha. Você já teve alguma casuística relativa ao item? As paravisitas às instâncias extrafísicas evoluídas para observação de níveis evolutivos avançados. Ah, eu ainda não tive, é uma pena. Eu quero, mas ainda não tive. Quem tiver, eu gostaria até que me relatasse, porque a oportunidade que eu tive de ver foi através do verbete do professor, né? E fiquei assim achei muito interessante que essas visitas feitas, né, no curso intermissivo, e que a gente tem uma noção muito maior do que a nossa compreensão aqui do intrafísico, né? E se a gente tivesse fizesse essa visita, viríamos para cá com maiores conhecimentos e certamente mudaríamos muito mais, né? Cláudia, então, você queria perguntar? Gostaria. Professora Rosa Ramalho, página 9, politicologia. Gostaria que falasse sobre a sociocracia e na sindromologia também, não sei se já falou, a síndrome de Turner, por favor. Aprofundar um pouco. A sociocracia, último item da politicologia, e na sindromologia, falasse um pouco sobre a síndrome de Turner. Sim, essa síndrome eu deixei em aberto porque eu trouxe na sindromologia, eu trouxe algumas coisas que eu pesquisei dentro da área da biologia, e eu não trouxe, deixei no carro minha anotação, mas ela é relacionada também a essa questão da hereditariedade, dos genes e dos alelos, tá? Então, pesquisando a questão genética da hereditariedade, você vai encontrar essa síndrome de Turner. Ela é uma variação, é um procedimento. Eu acho que o pessoal pegou aqui na internet. Aleatório. Eles vão pegar aqui. Pegou? É uma variação aleatória, né? Entendeu? É do cromossoma. Então, quer dizer, na verdade, pode falar. Parcial ou total de um cromossomo X. A síndrome é identificada no momento do nascimento ou até antes da puberdade por suas características fenotípicas distintivas. Em geral, resulta de uma não disjunção durante a formação do espermatozoide. Então, ela é uma variação, uma mutação, né, aleatória do cromossomo, né, assim como ocorre com a síndrome de Down também, que também é uma variação cromossômica, né? Então, é porque eu não queria falar por falar, ainda mais que ando se tratando de uma área que eu não conheço muito bem, que é a biologia, né? Bom, então, aí a outra pergunta que ele fez, que é a politicologia, sociocracia. Então, sociocracia seria essa oportunidade da democracia, né, ser estabelecida numa sociedade de forma... Seria a possibilidade, quando eu pensei nisso, pensei na questão da democracia pura, né, onde houvesse já a oportunidade
de todos nós já pensarmos muito mais uns nos outros, né? Sairmos dos nossos egoísmos, das nossas questões de poder, dos conflitos, houvesse mais igualdade de nivelamento entre nós, né? Então, foi nesse sentido. Tá bom, Cláudia? É isso aí? Você que entende mais de politicologia? Obrigado. É isso mesmo? Tudo bem? Mais alguma questão? O sinergismo, que não faz comparação com ninguém, apenas um sinergismo. Sinergismo da evolução consciencial. Né? Poder ampliar isso. A gente pode até pensar, né, naquela questão que a gente falou da ressonância, daquela questão dos macacos, né? Esse sinergismo que ocorre, por exemplo, na exemplificação de uma consciência, quando ela começa a evoluir e ela vai arrastando outras, mesmo sem fazer estupro evolutivo, apenas pela exemplificação. Por exemplo, o sinergismo que existe da evolução consciencial, que existe aqui no nosso grupo, né? A gente vai olhando um colega que às vezes esteve com as mesmas dificuldades nós, de repente o colega já é desperto, a gente não, poxa, a gente vai lutar para ser desperto, vai querer correr atrás, né? Mas é uma disputa sadia, né? Não é uma disputa como nós fazemos no passado, é uma disputa de adquirir a evolução de uma maneira sadia. Então, existe um sinergismo contagiante entre nós em relação à evolução. De nós querermos chegar por exemplo, o quanto que o professor Valdo nos provoca com não que ele faça estupro evolutivo, mas com a evolução dele, quanto que nós gostaríamos de estar no nível dele, quanto que nós temos de diferença de tempo em relação à evolução dele. Então, a gente vendo o professor, a gente tem vontade de continuar estudando e evoluindo, né? Entendeu? É isso aí? Deu para... Então tá bom, nós agradecemos a verbetógrafa, a Rosa, agradecemos a participação dos tertulianos, dos teletertulianos e passamos para os comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 20 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 14 online. Os recados são do Cláudio sobre o curso Opção pelo Autodesassédio, a Pilar sobre o Fórum da TENEPS e a Nilma sobre o Acoplamentário. Olá, nós estamos aqui em nome da ACIP, Associação Internacional do Parapsiquismo Interassistencial, para convidar para o curso Opção pelo Autodesassédio, com a professora Epicom Adriana Lopes. Esse curso só tem 25 vagas. O telefone é 2102-1421. Ligar após as 15 horas ou mandar e-mail para o acip@acip.com. Alguns tópicos do curso Opção pelo Autodesassédio. Curso importantíssimo. As ideações contra si mesmo, o processo do autoassédio, as convicções equivocadas sobre as realidades, o posicionamento da pessoa se auto-vitimizar e também questões avançadas como a meta da autodesperticidade. O curso acontece dia 23 e 24 de novembro, ou seja, sábado e domingo agora, reafirmando, são só 25 vagas, e sábado começa às 8h30 e termina às 18 horas, com horário para almoço e para assistir tertúlia. E domingo também começa às 8h30 e termina às 18 horas. Local é a sede da ACIP. Repetindo, o telefone 2102-1421. Muito obrigado. Todos, vamos ter agora em dezembro a semana de imersão no Holopensene da TENEPS aqui no CAEC. Então, está sendo divulgado 2 acoplamentários, um no dia 20 a 22 de dezembro, o outro 27 a 29 de dezembro. E também uma oficina do Parapsociograma e TENEPS no dia 26 de dezembro. Durante essa semana desses eventos, desses cursos, então acontecerá o 9º Fórum da TENEPS
e 6º Encontro Internacional de Tenepsistas, no dias 23 a 25 de dezembro. É um evento anual da CCCI com o objetivo de reunir interessados em iniciar a TENEPS, mas os praticantes novatos e veteranos, além de estar presentes pesquisadores em geral da tenepsologia, tenepsistas nacionais e internacionais, enriquecendo os debates e o somatório de experiências práticas, aprofundando o tema central que é da TENEPS. Nós teremos, se alguma das pessoas ou dos convidados não puder estar presente aqui no CAEC, pode fazer inscrição e participar online pela internet. Alguns dos conferencistas e dos EPICONs que vão participar. Vou só mencionar alguns. Temos a Marina Tomás, Pedro Fernandes, o Moacir Gonçalves, e entre conferencistas temos a Cristiane Ferraro, temos a Marta Ramiro, temos também a Rosângela Piccoli e alguns outros aqui que estarão dispondo ou apresentando seus temas de pesquisa. Então, repetindo, dia 23 a 25 de dezembro é o evento do Fórum, 9º Fórum da TENEPS e 6º Encontro Internacional de Tenepsistas. Informações e inscrições, e-mail caec@caec.org. E o telefone 45, que é o código, 3525-2656. Bom, se preferirem, ao site também do CAEC, que é caec.org.br. Muito obrigada e estaremos lá. Boa tarde. O CAEC convida você para o acoplamentário nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro. O tema Consciencioterapia vai estar fomentando os debates e dinâmicas do curso. São EPICONs Luiz Gonçalves e Ana Luísa. As técnicas utilizadas facilitam, entre vários aspectos, o processo do desenvolvimento do parapsiquismo. Destacamos a técnica da clarividência facial. O acoplamentário é, nesse momento, a possibilidade de intensificar a autopesquisa. As inscrições são feitas na recepção do CAEC. Aguardamos você. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Regozijo Cotidiano, a especialidade Homeostaticologia, de autoria da professora Adriana Lopes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.